Você já deve ter se perguntado por que Israel e Palestina estão em conflito. Saiba que esse conflito é motivado por razões históricas, religiosas, econômicas e políticas, com raízes que remontam a tempos anteriores ao nascimento de Cristo. Se você deseja conhecer mais sobre as origens desse conflito, pegue uma xícara de café, acomode-se na sua cadeira e acompanhe-me. Olá, pessoal! Esse é o canal Internet das Coisas, e vamos estudar hoje um pouco de geografia, e seja bem-vindo a esta jornada pela história desse conflito. Vamos começar discutindo a localização, afinal, este é um vídeo de geografia. O conflito entre Israel e Palestina tem raízes históricas que remontam a milhares de anos. Historicamente, a região era conhecida como Canaã e foi habitada por vários grupos étnicos e culturas ao longo do tempo, incluindo cananeus, jebuseus, filisteus e hebreus. Os hebreus, ancestrais dos judeus, têm uma conexão histórica e religiosa profunda com a região, considerando a sua terra prometida por Deus. O território palestino está situado entre o Mar Mediterrâneo, o Rio Jordão e o Mar Morto, no Oriente Médio. O que vocês precisam entender é que esse conflito é mais antigo do que se possa imaginar, remontando à época anterior ao nascimento de Cristo. Nessa época, o lugar que hoje chamamos de Palestina era habitado pelos judeus, como parte do reino de Israel, que estava sob domínio do Império Romano. Os conflitos já existiam entre os judeus no reino de Israel e o Império Romano. Um dos episódios mais notáveis ocorreu em 70 d.C., quando os judeus se rebelaram contra os romanos, mas foram derrotados e expulsos de suas terras. O ano de 130 d.C. também foi marcante, quando outra revolta judaica contra o Império Romano resultou na expulsão e na mudança do nome da região para Palestina, em homenagem aos filisteus, inimigos históricos dos judeus. A partir desse momento, todos os habitantes daquela região passaram a ser chamados de palestinos, independentemente de sua religião. Agora que compreendemos o contexto da criação do nome Palestina, podemos avançar para o ano de 1516 a 1517, quando o Império Turco-Otomano assumiu o controle da região. Nos tempos modernos, o Império Otomano controlou a região até o final da Primeira Guerra Mundial. Após a guerra, o Tratado de Versalhes levou ao colapso do Império Otomano e a Liga das Nações concedeu um mandato para o Reino Unido administrar a Palestina em 1920. Que permaneceu sob seu domínio até o final da Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, a situação se complicou ainda mais, com a perseguição aos judeus na Europa, principalmente devido ao nazismo. Isso levou a uma migração em massa de judeus para a Palestina. Oficialmente, os palestinos não apoiaram essa migração, o que intensificou os conflitos. Durante o período do mandato britânico, houve uma onda de imigração judaica para a Palestina, especialmente após o Holocausto, quando muitos sobreviventes judeus buscaram refúgio na região. Isso gerou tensões com a população árabe local, que via a imigração judaica como uma ameaça à sua identidade e terras. Após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, houve um aumento na demanda internacional pela criação de um Estado judeu na Palestina, o que levou à aprovação, pela ONU, de um plano de partilha em 1947, dividindo o território entre um Estado judeu e um Estado palestino árabe. A criação de Israel em 1948 desencadeou uma guerra com os árabes da região, resultando na vitória de Israel e na anexação de mais terras palestinas. Isso levou a um grande número de palestinos refugiados em estados árabes vizinhos e aumentou a tensão na região. Em 1947, a ONU propôs um plano de partilha que dividiria a Palestina em dois estados, um judeu e um árabe. Os líderes judeus aceitaram o plano, mas os líderes árabes o rejeitaram, alegando que isso era injusto e uma violação de seus direitos. Em 1948, com o fim do mandato britânico, Israel declarou sua independência, levando a uma guerra com os países árabes vizinhos. A guerra resultou em uma diáspora de refugiados palestinos que fugiram ou foram expulsos de suas terras. Além disso, Israel expandiu seu território, ocupando áreas que deveriam pertencer ao Estado árabe, de acordo com o plano de partilha da ONU.
Isso incluiu a Cisjordânia, a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. Guerras e conflitos posteriores. O conflito entre Israel e Palestina desencadeou uma série de guerras, intifadas, levantamentos palestinos e conflitos armados, incluindo a Guerra dos 6 Dias em 1967, Guerra do Yom Kippur, também conhecida como Guerra Árabe-Israelense, de 1963, Guerra de Outubro. Foi um conflito militar ocorrido de 6 de outubro a 26 de outubro de 1973, entre uma coalizão de estados árabes, liderada por Egito e Síria, contra Israel, e a primeira intifada em 1987. A autoridade palestina foi estabelecida na Cisjordânia e em Gaza, mas a ocupação israelense e os assentamentos continuaram a ser pontos de discórdia. Negociações de paz e impasses. Houve várias tentativas de negociações de paz, como os acordos de Oslo na década de 1990, mas estas muitas vezes se desmoronaram devido a questões de fronteiras, refugiados, segurança e status de Jerusalém. Desde então, temos visto a perda contínua de direitos, liberdades e terras para o povo palestino, enquanto Israel se tornou um Estado poderoso com apoio dos Estados Unidos. Os conflitos ainda persistem, e tentativas de acordo de paz são frequentes, mas o impasse persiste. Situação atual. A situação atual envolve contínuos confrontos e tensões entre Israel e grupos palestinos, como o Hamas, em Gaza. A questão dos assentamentos israelenses na Cisjordânia e o status de Jerusalém ainda são pontos de discórdia central. A busca por uma solução duradoura para o conflito continua, mas permanece um desafio complexo devido às questões profundamente enraizadas e às posições divergentes das partes envolvidas, bem como a influência de acordos internacionais. A paz na região é uma aspiração compartilhada, mas alcançá-la continua sendo uma tarefa árdua. Lembre-se de deixar seus comentários abaixo e compartilhar suas opiniões sobre o assunto. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Assiste ao próximo vídeo que está sendo recomendado. E Shalom a todos!